Josué 14, a partir do versículo 6 até o verso 15. Vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do Senhor. Josué 14, do 6 ao 15. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades-Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Nós vemos aqui uma palavra que é conhecida de muitos, né? Que trata de Calebe, o grande herói de Judá, que junto com Josué se manteve firme, né? Se mantiveram firmes em honrar o nome do Senhor, e por conta disso eles foram abençoados por Deus com a promessa de que eles herdariam a terra prometida. De todos os filhos de Israel que saíram do Egito, todos acima de 20 anos morreram, né, e foram sepultados no deserto, ao longo do trajeto ali do Egito para Canaã. Mas Calebe e Josué receberam a promessa de Deus de que eles herdariam a terra, de que eles pisariam na terra prometida, a terra de Canaã, e eles herdariam essa terra por conta da fidelidade. E Calebe é um personagem muito conhecido por sua bravura, é muito conhecido como um herói mesmo, como eu disse de início, né? Um herói judeu, um homem que guerreou as batalhas do Senhor sempre com muita bravura. Só que quando a gente medita na história de Calebe, né, os relatos são bastante curtos, né, são breves, existe muito pouco registrado sobre Calebe, mas esse muito pouco é bastante impactante. E quando a gente medita na história de Calebe, a gente tem uma tendência a pensar nele como
um homem bravo, um homem guerreiro, um homem valente, né? Um homem extremamente corajoso, invulnerável, e de fato ele era, mas a gente tem uma tendência a pensar nisso esquecendo do porquê que ele era assim. Então a nossa tendência é exaltar o homem, né? Eu não estou falando isso por mal, mas é algo natural nosso, né? Olhar para personagens da Bíblia e exaltá-los como se, no fim das contas, tudo dependesse deles. Mas esse texto ele nos dá algumas perspectivas, né? Ou uma perspectiva bem interessante sobre quem era Caleb e por que ele era o homem que ele era, né? O texto começa dizendo que os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, né? Gilgal era o local do acampamento. Quando eles atravessaram o Rio Jordão, eles acamparam nesse lugar chamado Gilgal e dali eles partiam para guerrear contra as cidades de Canaã e voltavam para Gilgal, que era a sua base, né? Então os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse, né? E aí o Caleb fala com Josué e reivindica uma promessa que foi feita a Moisés, ou por Moisés a ele, né? Aqui nesse texto, né, no capítulo 14 de Josué, praticamente todas as batalhas já tinham se realizado. Então, após tudo, né, após Caleb estar junto com o exército enfrentando as batalhas de Israel contra todos os povos ali de Canaã, ele volta para Josué em Gilgal e agora vem reivindicar a posse da sua terra, né? E aí ele relembra a promessa que Moisés havia feito a ele 45 anos atrás, né? Caleb, junto com Josué, foi um dos 12 espias, né? Um dos 12 espiões que foi enviado por Moisés para fazer o reconhecimento da terra e trazer um relatório a Moisés. E Caleb relembra isso, e ele mostra que 10 dos 12 espiões trouxeram um relatório negativo. Inclusive, é interessante eles falando, né, que os homens da terra eram grandes, né, eram fortes, as cidades eram fortificadas, né, como muralhas, e seria para eles impossível vencer e conquistar aquela terra, né? Eles estavam olhando com olhos humanos, numa perspectiva meramente humana, esquecendo do que Deus havia feito no Egito, contra o Egito, que era muito mais poderoso do que qualquer nação daquela terra ali de Canaã. Então eles disseram que os homens eram grandes e eles eram, na perspectiva deles, eles eram como gafanhotos perante aqueles homens muito altos e fortes. Mas Caleb e Josué falaram o contrário, né? Eles falaram a coisa certa, eles falaram na perspectiva correta. Eles falaram com base na promessa de Deus, né? Então essa é uma primeira coisa que eu queria notar, né? Caleb caminhava, né? A sua vida era guiada com o coração firmado no lugar certo, que era em Deus. Ele não é que ele não reconhecesse o contexto, né? Ele reconhece que aqueles homens eram fortes, mas é que Deus estava acima daqueles povos. E havia uma palavra de Deus declarada sobre Israel. Então eles não tinham o que temer, né? Então ele relembra isso. E ele agora aqui cobra a Josué, né, que dê a parte que havia sido prometida. Como ele deu o relatório favorável, o Senhor, por meio de Moisés, prometeu para ele que aonde ele pisou, né, na parte que ele espionou, aquela parte seria dele. E é isso que ele está aqui pedindo, reivindicando aqui a Josué, né? No verso 6 aí, na parte B, né, ele diz assim: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Ele deu um relatório digno de confiança, ou seja, o relatório na perspectiva correta, conforme a coisa era. A terra era boa, a terra era produtiva e a promessa de Deus estava sobre eles. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo.
Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Né? Quando a gente olha para as circunstâncias sem ter o coração amparado em Deus, sem ter o nosso coração firmado na rocha, firmado em Cristo, quando a gente olha para as circunstâncias com olhos meramente humanos, a nossa tendência é desanimar, a nossa tendência é ficarmos com medo e a nossa tendência é espalhar esse medo para aqueles ao nosso redor. Então, quando a gente caminha não na perspectiva correta, mas na perspectiva da carne, a nossa tendência é termos o coração tomado de medo e transmitirmos esse medo para aqueles ao nosso redor. A finalização aqui da fala de Caleb, nesse trecho aqui, né, no verso 8, ele diz o seguinte: eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. A ideia é de que do começo até o fim ele foi fiel. Ele perseverou em fidelidade. A ideia é de uma fidelidade que está vinculada ao coração. Né? Ele foi fiel ao Senhor de todo o coração. Ele deu um relatório digno porque o seu coração era inteiramente fiel a Deus, porque o seu coração era inteiramente do Senhor. Então, é algo que tem a ver com o cerne do ser humano. Né? Caleb tinha a sua vida firmada em Deus, ele confiava de todo o coração em Deus. Por isso ele olhava para a circunstância dele com essa perspectiva de quem Deus era, do que Deus poderia fazer e do que Deus tinha prometido fazer. Ele não olhava para as circunstâncias pensando nas dificuldades, pensando nos obstáculos, mas com o coração firmado em Deus. Por isso, naquele dia, verso 9, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você, aí repete a expressão aqui agora, Moisés, foi inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. É uma ideia de, como eu disse, algo que vem do profundo do coração. Ele tinha todo o coração dele no Senhor. Isso tem a ver com integridade, inteireza. Ele era todo de Deus. Ele não titubeava, ele não oscilava com base na sua situação de momento. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo. Outra expressão aqui que nos mostra onde que estava o coração de Caleb. Ele não falou assim, olha, pois bem, eu sou um homem corajoso, eu encaro qualquer coisa, Josué, me dá a minha parte da herança, porque agora é comigo, deixa que eu me garanto. Não. E nem colocou assim, desde o começo até aqui, eu tenho me garantido, eu tenho, assim, eu sou um homem forte, eu sou um homem valente, eu sou um homem... Não. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Quem trouxe Caleb do Egito até ali e deu todas as vitórias a ele foi Deus, foi o próprio Senhor quem o manteve vivo. Não foi a espada de Caleb, não foi o seu braço forte, não foi a sua coragem, não foi a sua competência, a sua capacidade para a guerra. Foi o Senhor. Então, aquilo que eu vinha falando, um coração inteiramente fiel, íntegro, alguém que tem a inteireza de vida em Deus. Foi Deus quem me manteve vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Então a promessa tinha feito 45 anos antes. Ele estava com 40 anos na época, agora ele tem 85. Quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade. Eu estou hoje aqui com 85 anos de idade porque Deus me manteve vivo como Ele prometeu, porque Ele prometeu que eu ia ser dono de uma parte dessa terra, da parte que eu pisei. Então é por isso que eu estou vivo até aqui. Então, como eu disse de início, a nossa tendência é pensar em Deus, ou pensar em Caleb,
Meramente como um homem corajoso, forte, valente, aguerrido, intrépido, ele era tudo isso. Mas ele era tudo isso porque o coração dele era inteiro do Senhor, né? E era por isso que ele estava ali, vivo e com saúde, para poder dominar, conquistar a terra que Deus tinha prometido a ele. Ainda estou tão forte, verso 11, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Ele continuava forte, ele diz, né? Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época, né? A gente poderia pensar, né? Poxa, que velho macho, né? Que velho bruto, né? É como eu disse desde o início, ele era, né? Mas ele sabia que essa força dele era por causa de Deus. Caleb não era nada por conta própria. Se dependesse dele, ele não teria chegado até ali, né? Foi o Senhor quem o manteve vivo e quem o manteve forte, com saúde, para encarar as batalhas, né? Aí ele pede, né, no verso 12, dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então, não é que acabou as batalhas e agora ele só vai simplesmente subir a montanha e ocupar a cidade lá que já está desabitada. Não, ele tinha que subir uma montanha e encarar um exército poderoso de homens fortes, com cidades muradas, e que era algo assim complicadíssimo de se conseguir. Mas mais uma vez ele expõe onde está a esperança, a confiança, a firmeza da vida dele. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje, olha o relato aí, né, do escritor, até hoje, né, até o dia em que esse livro foi escrito, né, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné. Aí mais uma vez aquela expressão, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor. Coração íntegro, coração inteiro para Deus, né? Ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel, né? E aí tem um relato final, Hebrom era chamada Kiriat Arba, né? Era o antigo nome dela, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, né? Do povo que Caleb enfrentou, né? E a terra teve descanso da guerra, né? Então, era isso que eu queria salientar aqui nesse texto, né? Essa expressão inteiramente fiel ao Senhor, né? Perseverar no Senhor, ter o coração íntegro diante dele, né? Ter uma vida confiada a ele. Não é uma questão de eu ser forte, não é uma questão de que as batalhas vêm, mas eu sou mais forte do que elas. Não é uma questão de eu ostentar sobre a minha saúde, sobre a minha competência. A gente está vendo aí como que está o mundo, né? Como que está o nosso país sendo assolado por uma peste e que não escolhe, né? Não escolhe pessoas. E a gente vive num mundo que é assim, né? Desde sempre, desde que o pecado adentrou a este mundo, nós passamos por adversidades, nós passamos por circunstâncias, por lutas que são maiores do que nós, que são maiores do que a nossa força, que são maiores do que a nossa coragem, do que a nossa juventude e competência. O ponto é onde nós firmamos a nossa vida, onde o nosso coração está amparado. Para usar a metáfora da rocha, né, que é muito usada nessa trajetória do deserto, e Jesus fala lá no Sermão da Montanha, onde que a sua casa está firmada? A casa de Caleb, a vida, o coração de Caleb era inteiramente do Senhor. E por isso ele avançava, e por isso ele olhava as circunstâncias não de uma maneira irreal, ilusória, ele entendia o quadro, mas ainda assim ele caminhava porque ele sabia quem era o seu Deus
E ele sabia das promessas do seu Deus sobre a sua vida. Então, é em Deus que nós devemos amparar a nossa vida, é em Deus que nós devemos nos confiar, né? Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, não é na fraqueza do adversário, né? Se o adversário, né, se a luta não é tão forte assim, então deixa comigo que eu me viro aqui, Não. Nunca subestime, nunca desmereça a sua circunstância. Porque, independente se ela é uma circunstância de um nível tão baixo que você possa enfrentar com facilidade, mas quando você faz isso, o ponto é que você não está amparando seu coração em Deus. Daí, quando chega uma circunstância que você de fato vê que não vai conseguir, aí desmorona tudo, né? Aquela firmeza vai embora, aquela coragem desaparece. Então, nunca subestime, nunca desmereça nenhuma situação adversa na sua vida, mas seja inteiramente fiel ao Senhor. Confie de todo o coração no Senhor. Ampare a sua vida totalmente nele. E aí, quando a situação for mais fácil ou quando ela for extremamente difícil, o seu coração vai estar firme. É fato que, quando eu falo isso, né, isso não significa dizer que na realidade a gente não estremeça, a gente não passe aí por momentos de ansiedade, por momentos de fraqueza, de dúvida. Mas o ponto é, se a gente estiver em Deus, se o nosso coração estiver firme nele, a gente consegue prevalecer, né? E o ponto acima de tudo é que, como o Caleb reconhece aqui, né, o Senhor foi quem me sustentou vivo. Então, antes mesmo de eu dizer assim, antes de eu olhar para dentro de mim mesmo e perceber que de fato eu estou confiando em Deus, acima de mim, Deus é quem me sustenta, Deus é quem nos sustenta. Então, sabendo quem é Deus, sabendo do amor dele por nós, sabendo que nós não somos dignos de nada, sabendo que, como o Caleb e todo o povo de Israel, tudo se deu por causa do amor de Deus insondável, imensurável. Um povo que estava lá abandonado naquela terra do Egito, e Deus, por causa da sua promessa a um homem que ele tinha feito lá atrás, a Abraão, ele vai lá e tira o seu povo da escravidão, não porque o seu povo era um povo leal, fiel, não porque o seu povo merecia isso, mas tudo por causa do amor dele. Então, antes mesmo da gente expressar essa confiança, está já Deus agindo por nós a nosso favor. Então, quando a gente reconhece quem Deus é, quando a gente reconhece o seu amor e o seu poder e a sua palavra sobre a nossa vida, nós podemos responder em confiança. E assim nós prevalecemos perante as lutas. Vamos orar? Senhor, te damos graças pela tua palavra que nos anima, que nos fortalece, que nos instiga a confiar no Senhor, Pai. Que nos faz primeiro nos humilhar e reconhecer que é o Senhor quem nos manteve vivos até aqui, Pai. E que é o Senhor quem sustenta a nossa força, Pai, para continuarmos encarando as lutas e as adversidades que temos, ó Pai. É o Senhor quem nos dá força, é o Senhor quem nos dá vida. E como resposta, ó Deus, a esse teu amor, a essa tua misericórdia, graça manifestada a nós por meio do teu Filho Jesus, nos salvando, nos libertando e nos guiando ao longo da trajetória desta vida para o teu reino, para a tua presença cheia de glória e de bênção e de amor sem fim, ó Deus. Ao reconhecer a tua bondade, a tua graça, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça para que confiemos no Senhor, Pai. Para que caminhemos como Caleb caminhava, sendo inteiramente fiéis a Ti, ó Deus. Tendo um coração totalmente consagrado a Ti, Pai. Firmado no Senhor, ó Deus. Não é por nós, não é nada sobre nós, ó Pai. Nós não merecemos, nós não somos bons, nós não somos dignos, mas é tão somente o Teu amor gracioso que nos cria e que nos redime e nos conduz nesta vida, por meio do Teu Filho, no poder do Teu Espírito,
assim como Tu conduziste o povo no deserto, Pai. Abençoa-nos, abençoa cada um que está aqui participando deste momento de oração, Pai. Fortalece as nossas vidas, nós Te pedimos, nós Te damos graças, em nome de Jesus.